Bom, boa tarde. A gente vai então continuar a parte de interações moleculares, né, de forças, só que agora a gente vai aplicar aquilo que a gente viu na aula de ontem, na aula anterior. Espera aí, deixa eu conectar minha mesinha aqui. O que a gente basicamente fez na aula de ontem? A gente definiu os tipos de interação. Eu vou até aproveitar que tem uma galera que não estava ontem, eu vou dar uma repassada, se vocês me permitirem, tá bom? Eu não vou falar tudo, mas eu vou falar desse slide aqui que eu acho que ele é legal, ó. Acho que esse aqui era o slide mais importante da aula. A gente estava falando de forças de interação entre moléculas, que são interações que acontecem basicamente quando uma molécula se aproxima da outra, tá? Então elas vão influenciar tipo um monte de coisa das substâncias. Ponto de ebulição, solubilidade, volatilidade, tá? Tensão superficial, um monte de coisas. A gente basicamente se limitou na aula passada a definir o que cada uma delas faz. Então, dipolo induzido, dipolo permanente, ponte de hidrogênio e íon dipolo. Tá? O que essas forças têm de diferente? A intensidade. Beleza? A intensidade da força ela vai acontecer porque a molécula é mais ou menos polar. Quanto mais polar é a molécula que está interagindo, maior é a intensidade. Então, tipo, a interação íon-dipolo, ela é uma interação muito forte, porque ela é entre um íon, que é uma carga, e uma molécula. Né? As interações de hidrogênio, das três aqui, é a mais intensa. Eu falo das três, né? Porque ontem, não sei se vocês lembram que eu falava várias vezes, falava, essas três são intermoleculares, de verdade, porque são entre moléculas. A gente viu aqui, ó, dipolo induzido, que é uma força de intensidadezinha bem discreta, né? Uma força que acontece em moléculas de baixa polaridade, tipo, ó, eu até citei os exemplos aqui, ó, tá bom? Expliquei por que chamava de polo induzido, tá? Essa força aqui, ela vai aparecer também hoje nos hidrocarbonetos. Então, hoje, do nada, vai aparecer orgânica aqui, tá? Do nada, a orgânica vai invadir a gente aqui, a aula. Depois a gente falou do dipolo permanente, que acontece em moléculas que são polares, mas não tão polares. Espera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Acho que tem alguém. Ah, tá, agora. Ah, agora tá avisando aqui, ó. Tá vendo? Por isso. Agora tá avisando. Beleza? Aqui acontece, então, a dipolo permanente. As moléculas que têm interação de dipolo permanente, eu citei alguns exemplos aqui, tá? Depois, a gente falou das pontes de hidrogênio. Falamos de moléculas orgânicas que interagem por pontes de hidrogênio. E aí, depois, gente, a gente ficou a aula inteira, terminando a aula, falando um monte de coisa de ponte de hidrogênio. A gente citou base nitrogenada, falamos das bases que trocam 3 interações e 2, por que existe aquele pareamento do DNA. Falamos da interação água-álcool. Falamos do porquê que o gelo boia na água. Falamos sobre tensão superficial, que vamos falar hoje também. Demos aqui um exemplo da tensão superficial da água. Falamos um pouco sobre detergente. Vixe, meu, a gente falou um monte de coisa ontem, cara. Foi muito louca a aula. E aí depois encerramos a aula falando de interação íon-dipolo. Íon-dipolo. Que a gente já tinha falado um pouco sobre ela, não sei se vocês lembram. Lá na aula de ligação iônica, quando a gente falou de dissociação. Estão lembrados disso? A gente falou disso, tá? Bom, gente, o chat está aberto, tá? Eu vou ficar falando aqui. Qualquer coisa vocês perguntem. Beleza. Bom, então, let's continuar. Let's continuar. Isso aqui não é novidade também. Isso aqui não é novidade também. A gente já discutiu solubilidade quando a gente fez polaridade, lá na aula de ligação covalente. Então, isso aqui é um repeteco. Ah, mas Danilo, por que você está fazendo isso? Porque tem que fazer. É assim que a gente aprende. A gente aprende trazendo o conceito de novo.
Ah, mas o que o conceito tem a ver com isso, com a aula de hoje? Vamos lá. Quando a gente fala em semelhante dissolve semelhante, vamos colocar aquela frase de novo aqui, ó. Quando a gente fala semelhante dissolve semelhante, a gente está falando de semelhanças em que sentido? Polaridade e interações moleculares. Sabe por que a gente precisa pensar nas duas coisas? Porque só polaridade não funciona. Só polaridade não vai funcionar. A gente pode pegar como exemplo, e aí talvez alguns de vocês vão lembrar desse exemplo. Eu vou desenhar aqui uma molécula orgânica. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 2, 4. É isso mesmo. Pentano. Aqui é CH2 e aqui é um CH3. Ó. Só que é um hidrocarboneto. Tá bom? Agora aqui eu vou desenhar a estrutura de um álcool. Isso aqui é a estrutura de um álcool. Tá bom? E aqui eu vou desenhar a estrutura da água. Gente, a água é polar. A água é polar. O álcool também. Esse hidrocarboneto é apolar. Então, o que acontece? Se a gente usar a ideia de polaridade para tentar explicar isso, eu não consigo explicar, por exemplo, eu consigo explicar por que o álcool dissolve na água. Polar, polar, tá bom. Mas eu não consigo explicar por que o álcool também dissolve aqui, na gasolina. Quando eu dei o exemplo na aula de polaridade, a gente falou sobre gasolina. Não sei se vocês lembram. Então, aqui a gente vai de novo usar a força intermolecular. O que acontece? O hidrocarboneto é apolar. Moléculas apolares interagem por dipolo induzido. Então, a parte apolar do álcool, o álcool tem uma parte apolar. Ele tem uma parte aqui, ó, que é muito parecida com o hidrocarboneto. Então, aqui vai haver uma interação do tipo dipolo induzido. Isso explicaria por que o etanol consegue dissolver na gasolina. Agora, ele também tem uma interação do tipo ponte de hidrogênio. O que acontece? Deixa eu desenhar direitinho, que eu acho que desse jeito não ficou tão legal. Deixa eu fazer isso aqui. Ó. A água, ela tem um polo positivo aqui e um polo negativo aqui. Certo? Aqui no álcool, eu também tenho um polo negativo e um positivo aqui, porque a ligação é polar. Certo? Então, o que acontece? Entre o polo positivo da água e o negativo do etanol, acontece a ponte de hidrogênio. Ó. Então, veja, uma molécula, gente, ela consegue interagir de duas maneiras diferentes. O álcool ele tem essa... A água, não. A água, ela só interage por ponte de hidrogênio. O hidrocarboneto, ele só interage por dipolo induzido. Agora, o álcool consegue fazer as duas coisas. Então, tipo, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Não é uma coisa engessada, tá ligado? Polar, 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 polar. Não é assim. Você tem que olhar para a molécula e ver qual parte interage de um jeito. Ah, então a cadeia carbônica, ela interage por dipolo induzido.
E é muito importante perceber o seguinte: quanto maior é a cadeia carbônica, mais ele consegue interagir daquele jeito. Então, tipo, um álcool de cadeia grande, ele vai se dissolver mais na gasolina do que na água. Conseguem perceber isso que eu falei? Tipo, esse álcool, ele tem uma cadeia pequena. Então, a parte que interage com a gasolina não é tão grande. Então, ele dissolve menos na gasolina. Agora, se eu pegar um álcool de 6 carbonos, por exemplo, putz, esse álcool vai dissolver muito mais na gasolina do que na água, por causa dessa diferença, tá bom? Beleza? Então, eu estou trazendo pro, pro conceito de solubilidade, eu estou trazendo as interações moleculares, tá bom? Beleza? Podem tirar print do primeiro slide aí. Hoje a gente não vai fazer exercício, tá, gente? Hoje é só teoria. Eu vou deixar os exercícios para semana que vem. Ó, beleza? A gente já tinha esse slide ele é repetido da aula passada. Ó, aqui eu tenho o etanol interagindo com a água. Interação de ponte de hidrogênio. Aí, ó, a parte apolar dele fica meio que virada contra, tá ligado? Aqui. Beleza? Inclusive, né, gente, uma coisa interessante de fazer aqui um adendo, talvez você já tenha ouvido isso na aula de biologia um pouco, na época que teve a pandemia e tal, que a gente ficou todo muito assustado e o álcool, a história do álcool em gel, né? O álcool, qual que é a importância do álcool, né, dentro do contexto de, vamos dizer assim, eliminar o vírus? O vírus, ele tem uma membrana, uma membrana não, uma cápsula que envolve o vírus. E essa estrutura, ela pode ser dissolvida literalmente com o etanol. O etanol interage naquela estrutura e rompe aquele invólucro de proteção do vírus. Então, por isso que ele acaba matando o vírus, tá? É por interação molecular, beleza? E aqui tem um outro slide, ó, do álcool interagindo com a gasolina. É uma das moléculas, tá? Uma das moléculas, beleza? Podem, eu não sei se vocês querem tirar print desse, acho que não precisa, né? Porque já tirou do outro. Depois qualquer coisa vocês pedem para voltar aí. Deixa eu ver. Ah, então. Ó, essa pergunta é boa. Mas ele interage mais facilmente com quem? Então, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Eu vou te mostrar uma coisa e talvez com isso eu te responda. Vamos ver. Olha isso aqui, ó. Solubilidade de álcool na água. Etanol, olha a fórmula. Solubilidade infinita. Infinita. Respondi a sua pergunta? A ponte de hidrogênio, gente. Aí você entende por que a ponte de hidrogênio é especial. A ponte de hidrogênio ela é mais forte que o dipolo induzido. Tanto é que ele prefere a água. Então, sabe o que isso quer dizer? Na gasolina, ele não tem solubilidade infinita, nem a pau. Ele tem uma solubilidade, mas não é infinita. Tá bom? Agora, olha que coisa louca. Aí, tipo, o propanol ele tem 3 carbonos, ó, met, et, prop. Tá ligado? Met, et, prop. Tá bom? Ó, vamos lembrando da orgânica, vai, gente. Hidroxila ligada a um carbono saturado, não é? Isso aqui é um álcool, tá bom? Também infinita na água. Só que daí o que que acontece? Quando você bota um quarto carbono, então você já tem o butanol,
Ó, a solubilidade já cai para 7,9. Entende? Ou seja, por que que ele vai perdendo solubilidade na água? Porque a parte de polo induzido vai ficando maior. Aí, aquela ponte de hidrogênio já não consegue mais interagir tanto com a água. Aí, ó, a cadeia aumenta mais, ó. Pentanol já tá para 2,3 em 100 gramas. 100 gramas. E aí, mano, com octanol, velho, a solubilidade vai quase para zero já. Aqui virou água e óleo já, ó. Aqui já virou água e óleo. Já não se mistura, tá? Tem uma pergunta aqui, Dan. Pode explicar o que que o tamanho da cadeia tem a ver com a solubilidade? Então, o tamanho da cadeia está dizendo para gente, porque assim, deixa eu ver como é que eu posso explicar isso, cara. Deixa eu fazer um desenho que eu acho que vai ficar claro assim, ó. A gente costuma na orgânica fazer um negócio assim, ó. A gente representa o álcool R e aí a gente põe o OH, assim. Tá, então, o álcool ele tem uma parte hidrofílica, mas ele tem uma parte lipofílica. O comportamento dele vai depender de quem é mais dominante. De quem é mais dominante. Então, o que acontece é o seguinte: quando essa cadeia aqui, ela é uma cadeia grande, o que acontece é que a parte lipofílica predomina. Quando a cadeia é pequena, isso significa que a parte hidrofílica predomina. Essa é a questão. Né? Tipo, aí respondendo a tua pergunta, o que que o tamanho da cadeia tem a ver? O que que o tamanho da cadeia tem a ver? Entendeu? É uma competição o bagulho. E isso fica muito claro, por isso que eu falo para vocês uma coisa, gente, que às vezes a gente não dá muito valor. Dá para você dar uma aula inteira só com uma tabela na frente. Eu posso ficar uma hora aqui, ó, falando um monte de coisa só com essa tabela. Ela vai mostrando claramente isso, ó. A parte lipofílica, ela tá ficando tão intensa que a água já nem dissolve mais. Agora, vai pegar isso aqui, ó, e joga na gasolina para você ver. Joga isso aqui na gasolina. Entendeu? Agora, por conta disso, é muito louco isso, né? Eu acho muito foda. Ah, explodiu a mente, tá bom? Isso vai valer para vários compostos, tá, gente? Não, agora eu vou falar uma coisa para você. Se isso daí explodiu sua mente, espera daqui a pouco, que vai acontecer. Porque o negócio é tão louco que vai chegar num nível que o formato da cadeia importa. O formato, se a cadeia, por exemplo, se a cadeia tiver ramificação, vai acontecer outras coisas. Tipo, é muita relação da estrutura com o comportamento do negócio. Por isso que vocês viram que o título da aula é bem sugestivo, ó. Ó, propriedades físico-químicas. Entendeu? Tipo, eu tô tentando explicar o que você mede no laboratório, cara. É uma coisa assim, você mede no laboratório e observa os dados. Com os dados da tabela, você começa a descobrir coisas da estrutura da molécula, cara. É muito top isso. Por isso que esse assunto o Enem adora. Esse assunto o Enem ama, gente. Força intermolecular cai toda vez. Falei ontem para a galera que estava assistindo a aula. E não é só o Enem, um monte, todos os lugares. Sempre tem uma questãozinha ali de força intermolecular. Então, por exemplo, geralmente, quando é que você desconfia que a questão é de força intermolecular? Quando a questão discute solubilidade, quando a questão discute volatilidade, tudo que a gente vai discutir aqui.
Então, esses temas, quando você está lendo a questão, você percebeu que a questão é de solubilidade? Mano, pode esperar que vai vir alguma coisa de ponte de hidrogênio, de polo permanente, alguma coisa vem, tá? Bom, vamos continuar. Aqui tem as estruturas, é o mesmo slide, tá? É o mesmo slide. Eu só coloquei as estruturas aqui, ó, pra gente já ir se acostumando com esses negócios. Tá bem? Beleza. Ó, aqui eu tenho, gente, ácido carboxílico. É a mesma coisa. Ó, aqui. Vamos olhar a primeira tabela. Ácido acético, solubilidade na água, infinita. Ácido acético é esse aqui, ó. 2 carbonos, ó. 2 carbonos. Ácido pentanóico, ó, com 5 carbonos. Já caiu, ó. Hexanoico. Ô, gente, dá para entender agora uma coisa que você já ouviu em biologia. Opa. Você já ouviu esse termo aqui, ó? Graxo. Um ácido graxo, ele é representado assim, ó. Só que esse R, ele é uma cadeia longa. Tá? Na natureza, você tem, por exemplo, C15, você tem C17. Esses são ácidos graxos, tá? Esses ácidos são insolúveis na água. Fica claro por quê, né? O que que você come que tem ácido graxo, gente? Na sua dieta, não sei se você come isso, na verdade. Eu como. O que que você pode me dar de exemplo que você come que tem ácido graxo? Vamos ver se vocês estão ligados no Paranauê. Nham, 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 nham. Isso. Então pode ser manteiga, gordura animal, gordura vegetal, né? Então, assim, eu não consumo, por exemplo, muita fritura. Tipo, eu não gosto de fritura, assim. Tipo, de vez em quando eu como pastel, assim, mas bem raro. Então, eu não como muito óleo vegetal. Eu como muita manteiga, cara. Eu gosto de comer pão com manteiga, por exemplo. Tá? Lipídios de maneira geral, tá bom? Lá na biologia, e aqui a gente também fala, né? Os lipídios, na verdade, assim, a gente só tem que tomar cuidado para não confundir que lipídio é uma coisa, ácido graxo é outra. O que que a biologia ensina pra gente? Que o lipídio, ele pode sofrer um processo de digestão e se transformar em ácido graxo mais uma substância chamada glicerol, que é um álcool, a glicerina, tá? Então a gente fala que o lipídio é uma fonte de ácido graxo, tá? O lipídio ele pode vir de origem vegetal ou animal. Vai depender do que você come, do quanto você come de proteína animal, de material de origem animal ou vegetal. Então, por exemplo, você tem muito vegetal que é rico em lipídio, em gordura, tipo coco. Coco é um alimento rico em gordura, tanto é que tem óleo de coco, né? Tem cera de coco. Você pode fazer vela com cera de coco, mano. Que é melhor que parafina, né, por exemplo. Tá? E a gente vai falar dessa reação porque ela é bem importante na orgânica, tá? Então, tipo, quando você vir isso na aula de biologia, talvez vocês vejam isso na parte de digestório, né? Fica bem ligado nisso daí, cara, porque é importante também na química. Então você traz, a gente vai usar isso aqui na química, tá bom? Podem tirar print disso.
Beleza? Aqui eu tenho exemplos de vitaminas hidrossolúveis. Aqui eu tenho 2 exemplos de vitaminas hidrossolúveis. A vitamina C, que é o ácido ascórbico, né, famosa, e a vitamina do complexo B, tá bom? Gente, queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, né? Como é que esse tipo de questão vai aparecer geralmente em vestibular? Ele vai te dar a estrutura das vitaminas e vai te questionar, tipo assim, ó, por que que ela é hidrossolúvel? Ou ele vai, ou tipo, ele pode, por exemplo, perguntar, ela é hidrossolúvel ou não? Ou ele pode te afirmar que é e perguntar por quê. Então, vamos tentar explicar, né? A vitamina C, que é a mais famosa, ela é hidrossolúvel por quê? Ela tem uma combinação boa, ó. Cadeia carbônica não é tão grande e ela tem um monte de grupos hidroxila. Cada grupo hidroxila consegue interagir com uma molécula de água. Então é como se a vitamina C tivesse 2, 3, 4 conexões com moléculas de água. Ela pode estabelecer conexões. Então ela interage muito bem com a água. Por isso ela é hidrossolúvel, tá? Então, tipo, eu me lembro muito que na aula de biologia no cursinho, cara, porque eu lembro dessas aulas, cara, é foda. Você acredita nisso, mano? Faz 25 anos que eu fiz cursinho e eu lembro da aula que o professor falava assim, é, ah, não adianta você tomar vitamina C, por exemplo, aqueles comprimidos de vitamina C de 1 grama, porque o seu organismo vai eliminar tudo pela urina. E é exatamente isso. Por quê? A vitamina C ela é extremamente hidrossolúvel. Então, o excesso de vitamina C no seu organismo, ele vai parar na urina. Você vai sobrecarregar o teu rim. Só isso. Ele falava que a urina ia ser uma urina bem cara. E a vitamina do B12, gente, ela tem uma cadeia bem grande, tá vendo? Cheia de átomo de carbono aí, não sei o quê. Só que, mano, você vai olhar ali, tem um monte de OH, ó. Tem OH aqui, aqui, aqui. Aqui tem NH, NH, NH2, um monte de NH2, tá vendo? E ainda para piorar, tem um elemento aqui no meio, que é o cobalto, ó, que tem uma carga. Ou seja, tecnicamente é como se aqui fosse um íon. Conseguem perceber isso aqui, gente? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui no meio, ó. Esse cara é um cátion, velho. E fora que tá acontecendo uns negócios bizarros aqui, gente. Você tem um átomo de metal fazendo ligação covalente, ó. Esse grupo aqui parece o grupo da hemoglobina. Tá ligado o grupo da hemoglobina, que tem um ferro aqui no meio? Ele parece o grupo da hemoglobina, tá vendo? Então, ó, por que que essa molécula é hidrossolúvel? Porque ela tem uma carga. Então, se ela tem uma carga, ela já tem facilidade de interagir com água, porque, né, água é polar. E tem um monte de ligação ela pode fazer um monte de ligação de hidrogênio, um monte de pontes de hidrogênio. Por isso ela é hidrossolúvel. Tudo bem? Beleza? Outra coisa aqui, ó. Vamos lá. Olha uma vitamina lipossolúvel. Essa é perigosa, hein? Essa é perigosa. De você ter excesso no teu organismo. De ter excesso no teu organismo. Por quê? Porque ela vai se alojar no tecido gorduroso. Ela não vai ser eliminada. Ela vai acumular no teu organismo. Tá? E aí você tem uma série de problemas que podem ser desencadeados por excesso de algumas vitaminas no sangue. Tá? Por que que ela é uma lipossolúvel? Gente, ela é praticamente um hidrocarboneto. A gente só não pode falar que ela é hidrocarboneto porque tem oxigênio aqui, ó. Né? Então, esse tipo de molécula aqui não é solúvel na água. Lipossolúvel. Tá bom? Beleza?
Sabões. Sabões. Quando a gente fala em solubilidade, a gente pensa em hidrofílico, lipofílico, certo? Os sabões são espécies, ou na verdade é um grupo de substâncias, né? Ontem a gente já falou um pouquinho sobre eles, só que de uma outra forma. Os sabões, eles são substâncias que conseguem interagir tanto por dipolo induzido, como por íon dipolo. Os sabões, eles conseguem atuar nos dois extremos. Eles conseguem interagir com moléculas que são pouquíssimo polares, tipo gordura, e moléculas extremamente polares, como a água. Tudo bem? Bom, essa figura aqui, gente, ela vai ser mostrada em alguns momentos do curso. Então, é a primeira vez que você está vendo ela. Talvez alguns de vocês reconheçam. Isso aqui é uma reação chamada reação de saponificação. O nome é esse mesmo, tá? Talvez alguns de vocês já tenham feito sabão em casa, já viram alguém fazer sabão em casa, avó no sítio, fazenda, chácara, o pessoal costuma fazer sabão em casa. Tá? A reação de saponificação, ela vai basicamente pegar a gordura, isso aqui é gordura, ó. Ó. Isso aqui é gordura. Ó o nome, triéster de ácidos graxos e glicerol. E você não precisa saber essa reação agora, tá? Não é, o meu intuito não é isso. Eu só quero que você vá olhando para isso, se acostumando. Não precisa ficar tipo, ai meu Deus, meu Deus. Quando for importante, eu aviso. Eu vou pegar o sabão e reagir com soda cáustica. Vou aquecer, ó, tá? Vou aquecer. Talvez alguns de vocês já tenham visto o pessoal colocar álcool junto. E aí você vai produzir duas coisas. O sabão é isso aqui, ó, gente. O sabão é isso, tá? Então eu vou pegar isso aqui e vou falar disso. Sabão. A estrutura do sabão, gente, ela é composta de uma cadeia e na ponta daqui eu tenho uma ligação iônica. Ó. Isso é um sabão. Tecnicamente, o que é o sabão? Ele é um sal de sódio. Só que, na verdade, o sabão em si, ele vai funcionar quando ele estiver na água. Por quê? Porque a parte que vai atuar como sabão de verdade é isso aqui, ó. Quando a gente põe o sabão na água, por ele ser um sal, ele dissocia. Então o sódio, ele separa. E aí você tem aqui uma parte que tem carga. Tá? Essa parte aqui é a parte que vai interagir com a água. E é aqui que acontece a interação que eu falei que era uma interação íon-dipolo. Íon-dipolo. Tá. A parte R é a parte que interage com a gordura. Só que tem uma coisa, esse R ele tem que ser grande. Por isso que para produzir sabão eu preciso usar gordura. Porque na gordura, gente, o que acontece? Porque você já para, sei lá, eu penso umas coisas que eu não sei. Eu vou falar, mas quando eu penso no sabão, eu penso que o sabão é um paradoxo. Por quê? Eu estou usando gordura para fazer uma coisa que limpa a gordura. Não é bizarro? Você fala, peraí, o sabão limpa a gordura. O que eu uso para fazer sabão? Gordura. Mas tem uma razão de ser para isso. Por quê? Para você limpar a gordura, você tem que interagir com a gordura, não tem? Qual é a melhor coisa que interage com a gordura? Gordura. Então, qual que é a história?
Essas cadeias aqui, ó, elas são grandes na gordura. Então, na hora que você quebra essa molécula, essa parte aqui, ó, é grande. Entenderam? Então, já caiu várias vezes isso, vários tipos de questões nessa linha, né? Por que que o sabão consegue ter essa capacidade de dissolver com coisas tão diferentes? Porque na molécula de sabão você tem duas coisas muito diferentes. Você tem uma região extremamente hidrofílica e uma região extremamente lipofílica, tá? E o sabão, gente, ele é sempre feito desse jeito. Qualquer coisa diferente que limpe, mas que não seja isso, feita assim, não é sabão, é detergente, tá? Depois eu vou até mostrar alguns exemplos. Podem tirar print, tá? Ó, gente, essa molécula aqui é importante, viu? O glicerol, tá? Glicerol. Tem algumas moléculas, gente, que é importante você saber desenhar, tá? Não vou mentir. Tipo, não é que você tem que saber desenhar, mas você tem que saber, você tem que bater o olho na molécula e saber que é ela, mesmo sem ter o nome, tá? Que a gente vai falando, né, aos poucos. Né? As frases. Ah, aqui, ó. Aqui é a região hidrofílica, ó. Essa aqui é a região hidrofílica, que interage com a água. Né? E essa amarela aqui, ó, é a lipofílica, tá? Que veio da gordura, né? Tipo, aqui essa parte amarelinha aqui, tá? Então, a hidrofílica é a parte que tem carga negativa e a lipofílica é a que tem a cadeia carbônica, tá bom? Tem um exemplo aqui no próximo slide disto. Isto. Ó, quer ver? Ó aqui, ó. Esse aqui é um exemplo. Tá até bom para tirar um print. Esse aqui é um bom para tirar print. Não, ó, estão perguntando um negócio aqui para mim. A parte lipofílica atua como ácido? Peraí, deixa eu entender, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Quando você pergunta para mim se uma coisa está atuando como ácido, o que que eu estou entendendo que você está perguntando? Se ela libera H+. Não. Se essa for a tua pergunta, a resposta é não. Não. Não é qualquer composto que libera H+ na água, tá? Não tem, não. O que vai atuar como ácido são ácidos especificamente. Por exemplo, um ácido carboxílico. Por exemplo, tem uma outra coisa que é o seguinte: não sei se você lembra do conceito de ácido, que às vezes tem lá um outro conceito que fala assim: ah, fulano é um ácido forte, fulano é um ácido fraco. Isso tem a ver com a facilidade dele soltar o hidrogênio. Então, tem ácido que consegue soltar o hidrogênio mais facilmente que outros. Por que que eu estou te contando isso? Porque isso tem a ver com a solubilidade do ácido na água. Por exemplo, ácido graxo é fraco. Ácido graxo é fraco. Por que que ele é fraco? Porque ele não consegue dissolver na água. Então, se ele não consegue dissolver na água, ele não consegue liberar hidrogênio, tá? Hum... Ah, então, mas ó, então, mas aí você, deixa eu só te chamar a atenção para uma coisa, que, é, que a pergunta veio assim, né? Ah, eu achei que porque ele tivesse reagido com uma base e tivesse produzido um sal. Cara, essa reação parece uma neutralização mesmo. Aqui, ó. Parece, mas não é. Sabe? Então, e isso é uma coisa que a gente vai discutir na orgânica. Por que que isso não é uma reação ácido-base? Porque essa molécula aqui, ó, ela não perdeu H+. Ela não perdeu H+. A gente só vai descobrir por que que isso não é uma reação ácido-base quando a gente for estudar o mecanismo dela. Só que isso a gente só vai ver no segundo semestre.
Mas que ela parece, parece, né? Parece. Concordo que parece. Ô, gente, olha esse outro slide aqui, ó. Olha esse outro slide. Esse slide, ele compara sabão e detergente. Talvez alguns de vocês já tenham visto essas moléculas em aula de orgânica, ó. Aqui. Isso aqui é o sabão. O sabão, ele é um sal, tá? Com uma cadeia longa, ó. Aqui. Tudo bem? Beleza? Agora, olha para os detergentes. Os detergentes, pessoal, eles também são sais. Ó, tá vendo aqui a ligação iônica, ó? Aqui. Aqui também. Só que é um outro tipo de sal, tá vendo? Ele tem enxofre na composição. Outra diferença. A cadeia do detergente tem um anel benzênico, ó. Tá vendo? Tem uma cadeia longa? Tem. Tem. Mas existem umas diferenças químicas, tá? E tem outros tipos. Na verdade, aqui são só dois tipos de detergente. Esses são os mais comuns, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, tem muito em shampoo. Shampoo tem bastante desse aqui, tá? Beleza? Peraí, então estão pedindo para eu voltar aqui um slide. Peraí, deixa eu voltar aqui. Depois eu volto no outro. Beleza. Tá, né? Agora vai. Pronto. Esse aqui também já foi, né? Tá. Aqui, opa. Ó, aqui é um esqueminha bem simplesinho de como que o detergente consegue tirar, por exemplo, a gordura de uma roupa. Então imagina que você foi comer alguma coisa, tal, aí caiu uma manchinha de óleo ali e tal. Eu vou lá e passo detergente e ponho na água, tá? Imagina a seguinte situação, gente. Você tem aqui, peraí, opa. Você tem aqui, vamos supor que isso aqui seja a superfície de uma camiseta. E aí tem uma partícula de gordura na camiseta, tá? O detergente, ele tem uma parte lipofílica e uma parte hidrofílica. Então, essa bolotinha é a parte hidrofílica. Essa parte interage com a água. Essa daqui é a parte lipofílica. Interage com a gordura. Então, quando a gente põe o detergente e mistura ele na água, o que acontece? As moléculas de detergente, elas vão aderir na partícula de gordura. Só que elas vão aderir pela parte lipofílica. A parte hidrofílica vai ficar voltada para fora. E aí, as moléculas de água vêm aqui, interagem e arrastam a sujeira. Quando a partícula de gordura sai do tecido, as moléculas ficam meio que fazendo isso, ó, em volta dela, formando a estrutura que o cara chama de micela ali, ó. Ô, gente, isso aqui acontece quando a gente toma banho também, que você lava o cabelo. A gordura que sai do cabelo,
ela sai toda na forma de micela com o shampoo. Ó, isso é a micela. É tipo, é como se as moléculas do detergente escondessem a gordura da água, tá? Porque agora a água consegue arrastar aquilo para fora da estrutura, tá? Isso aqui é micela. Então, então dá para entender, né? Tipo assim, quando você estuda essa química do detergente, por que que o detergente tem que ter essas duas regiões? Porque ele tem que interagir ao mesmo tempo com coisas diferentes. Então ele tem que ter essas duas características de maneira muito distintas na mesma molécula. Por isso que a cadeia tem que ser longa, tá? Quanto mais longa é a cadeia, mais eficiente é o detergente. Então, por exemplo, a gente usa detergente dentro de casa para lavar louça, né? O próprio sabão em pó, ele é um detergente, tá? Ele não é sabão, de fato. Sabão em pó, quando a gente fala sabão, gente, sabão é aquele sabão de pedra, tá ligado? Aquele tijolinho. O resto é tudo detergente. Qualquer coisa que você use, inclusive o sabão em pó, é um detergente, tá? Os detergentes, eles têm muito mais eficiência do que sabão. Então, para lavar louça, não sei se vocês já repararam isso, não sei se o detergente é mais fácil de você tirar a gordura do que o sabão em pedra, tá? Beleza? Só que os detergentes têm as questões ambientais, né? Beleza? Pergunta, gente. Deixa eu ver aqui. Parece, né? Parece. Parece o Corona. Parece o Corona. Com os receptores aqui, né? Ótimo, maravilha. Bom, deixa. Bom, a discussão agora, então, fica para a segunda parte, né? Sobre mudança de estado. A gente começou a primeira aula de interação molecular, foi ontem. Eu comecei o primeiro slide falando sobre estado físico. E aí, na explicação, eu tinha falado, putz, ó, estado físico tem a ver com o quanto as partículas estão interconectadas. Então, tipo, no estado sólido, no estado líquido, as partículas têm uma conexão, que é a interação molecular. Quando essa interação é rompida, a substância muda de estado. Ela vai para o estado gasoso, certo? Tá, então a gente precisa definir como todas essas coisas se relacionam. E aí, dentro desse contexto, aparecem duas coisas, dois conceitos: volatilidade e ponto de ebulição. São duas coisas diferentes, que talvez alguns de vocês pensem que são iguais, mas não são. Então, para a gente poder entender um pouco sobre isso, eu queria começar o assunto definindo uma coisa muito importante na química, chamada pressão de vapor. Por que que essa grandeza é importante? Porque ela que vai explicar a volatilidade. A gente usa, tem várias áreas da química que se usa o conceito de pressão de vapor. Então, vamos entender primeiro isso, e depois a gente fala das forças, tal, não sei o quê. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui é assim. Você tem aqui um recipiente e eu coloquei um líquido dentro dele, tá? E deixei esse líquido um tempo. Deixei um tempo. Depois de um certo tempo, uma parte do líquido evapora e fica presa aqui dentro. Fica presa aqui dentro, tá? A gente pode presenciar isso fazendo uma experiência muito simples. Quando você, por exemplo, pega uma garrafa com água, mas coloca só um pouquinho de água e deixa essa garrafa no sol, fecha ela e deixa essa garrafa no sol. Deixa ela uma meia hora no sol, deixa no sol bem quente. Quando você abrir a garrafa, você vai ver que sai gás. Psst, porque uma parte da água evaporou e ficou presa. Se você já fez isso, às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente esquece uma garrafa de plástico no carro, com um pouquinho de água, só um pouquinho.
Não sei se já aconteceu isso com vocês. Faz essa experiência um dia, gente. Pega uma garrafa de plástico, dessas pequenininhas, coloca só um pouquinho de água, tipo uma colher de água. Fecha e deixa dentro do carro. Cara, uma parte da água evapora e a garrafa fica dura, de tanto vapor que tem lá dentro. Isso é normal de acontecer. Todo líquido ele evapora, gente. Agora, quando você prende o líquido dentro de um recipiente, você consegue medir a pressão desse vapor. Essa é a coisa legal. Tá vendo que esse negócio aqui, ó, ele está conectado num sistema? Sabe o que que é isso aqui, ó? Alguém imagina o que que é isso, ó? Imagina aí, o que que vocês acham que é isso aqui, ó? Isso aqui, gente, é uma coluna de mercúrio líquido. O que que acontece? Quando esse líquido evaporar, a pressão desse vapor vai empurrar o mercúrio para baixo aqui, ó. Quando o mercúrio for empurrado para baixo, essa parte aqui vai subir, não vai? Pela altura que o mercúrio sobe, eu consigo calcular a pressão do gás aqui dentro. A gente vai aprender a fazer isso lá na hidrostática. Eu consigo relacionar a pressão de um gás com a altura de uma coluna que ele consegue empurrar, tá? O fato é o seguinte: o que é a pressão de vapor? Vamos escrever aqui. Pressão de vapor. Ela é a pressão exercida pelo vapor de uma substância num ambiente em que esteja em equilíbrio com a fase líquida. Como assim, Danilo? Presta atenção, gente. Tá vendo que a figura tem estado A e estado B? Sabe o que está acontecendo no estado B? Está acontecendo o seguinte: como o ambiente está fechado, o vapor ele não tem como escapar. Então, chega uma hora que tem tanto vapor lá dentro que começa a acontecer o seguinte: o líquido que está lá embaixo, ele continua evaporando. Só que ao mesmo tempo, o vapor começa a ficar líquido também. Essas duas reações, elas vão acontecendo com a mesma velocidade. Cada vez que uma molécula de líquido vira vapor, uma de vapor vira líquido. Isso é o que eu chamo de equilíbrio. No equilíbrio, a velocidade da reação direta. Quem é a reação direta? A primeira. Ela é igual à velocidade da reação inversa. Cara, esse conceito é super importante. A gente vai ter um monte de aula disso lá no segundo semestre. A reação inversa é a reação de vapor virando líquido. É como se o sistema atingisse uma estabilidade. O líquido, ele em nenhum momento deixa de evaporar. Só que ele entra num estado que cada vez que uma molécula sai, outra entra. Sai, outra entra. Sai, outra entra. Com a mesma rapidez. Nesse momento, eu vou medir a pressão. Eu vou medir a pressão. Essa pressão, normalmente, ela vai ser expressa em milímetros de mercúrio.
Ou seja, eles vão pegar essa altura aqui, ó, tá vendo essa altura? E vão dizer, ó, quantos milímetros de mercúrio levantou? Lembrando o seguinte, né, gente? A pressão de 1 atm levanta uma coluna de 760 milímetros de Hg. Talvez vocês já tenham visto isso, né? Como é que transforma de atm para milímetro de Hg? Dá para entender agora o que é uma pressão em mmHg? É uma pressão que vai levantar quanto de mercúrio? Então, uma pressão de 1 atm vai levantar uma coluna de 760 milímetros de mercúrio de altura, tá? Beleza? Agora, deixa eu fazer uma observação. Imagina que esse líquido é água. Água. Vocês acham que a pressão de vapor ali vai ser alta ou baixa? E aí? Se for água, algum palpite? Se eu colocar um líquido ali dentro, ele pode evaporar muito ou pouco. Isso vai depender do quão volátil ele é. Então, por exemplo, se eu colocar água, talvez essa pressão não seja tão grande. Agora, se eu colocar aí éter, se eu colocar ali acetona, se eu colocar ali álcool, talvez a pressão seja maior. Entende onde que a coisa vai chegando? Porque, gente, se você concorda que para um líquido virar vapor, ele precisa romper as interações moleculares? É aqui que começa a conectar o que eu observo no laboratório com a estrutura da molécula. Se a molécula faz uma interação molecular muito forte, a chance dela escapar para a fase de vapor é menor. Tudo bem? Então, a gente vai perceber que para cada substância, você vai ter uma pressão diferente ali dentro. Segundo ponto importante, depende da temperatura também a pressão. Se eu colocar água quente ali, tem mais vapor. Sabe quando a água está quase fervendo? A água não chegou a ferver ainda. Ali naquela temperatura, que ela está uns 70, 80 graus, mano, tem muito vapor ali. Se você trancar aquele vapor, ele está numa pressão bem alta. Então tem duas coisas que afetam a pressão de vapor. Tá? A pressão de vapor ela depende do tipo de substância e depende da temperatura. Gente, a questão da temperatura para a gente não interessa tanto aqui. O que me interessa é isso aqui, ó. Tá? Tudo bem? Podem tirar print desse slide, gente. Quando a gente tiver aula de propriedades coligativas, a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Também é o momento que nós vamos falar 2 vezes sobre pressão de vapor. Dá uma olhada nisso aqui agora, ó. Esse é o gráfico. Esse é o gráfico. Esse gráfico ele mostra o seguinte, gente. Imagina aquele experimento que a gente acabou de fazer aqui, ó. Tá? Eu vou botar um líquido aqui dentro. Quais são os líquidos que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar disulfeto de carbono, vou colocar metanol, vou colocar etanol e vou colocar água. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o líquido lá dentro e vou esquentando devagar. E vou ver o que acontece com a pressão lá dentro.
Então, olha só que coisa doida. Volto. Volto. Olha só que coisa doida. Água. Vamos pegar água. Ó, água. A água, ela começa com uma pressão de vapor. Ah, peraí, deixa eu só mostrar uma coisa antes, gente. Que isso é importante. Dá uma olhada no eixo Y. Pressão do vapor, tá? Em kPa. kPa. O que é kPa? Deixa eu explicar para vocês. Pressão, gente. Pressão. Você pode medir em várias unidades. Pressão você pode medir em atm. Você pode medir em milímetro de mercúrio. E pode medir em newton por metro quadrado. Tá bom. Como é que funciona isso? 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a aproximadamente 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Pronto, agora virou uma aula de física o negócio. Gente, isso aqui é sistema internacional. Tá vendo esse newton por metro quadrado? A física chama isso de Pascal. Desafio, vai. Perguntinha desafio. Olha para a fórmula, olha para a unidade de pressão e diz para mim, qual é a fórmula para calcular a pressão? Vamos ver se vocês conseguem perceber. Qual é a fórmula para calcular a pressão? Tem várias, né? Mas tem uma específica. Força sobre área, exatamente. Newton por metro quadrado é força sobre área. Tá? Tá bem? Beleza? Tá. Tudo isso para explicar por que está escrito kPa. Tudo isso para explicar por que está escrito kPa. Ah, mas Danilo, o que é kPa? É quilopascal. Só isso. Então, é uma unidade de pressão. Tá bem? No eixo X, o que eu tenho? Temperatura. Temperatura. Então, o que eu percebo? Ó, conforme eu vou esquentando a água, a pressão de vapor vai aumentando. Ó, a pressão de vapor vai aumentando. Mas isso já era de se esperar. Por que já era de se esperar isso, gente? Porque se você está esquentando a água, ela começa a evaporar mais. Ela vai evaporando, ela vai evaporando. Aquilo vai ficando cheio de vapor. Então, você percebe que isso acontece com qualquer líquido. Qualquer líquido que é aquecido, ó, pega o etanol. Pega o etanol. Ó, pressão de vapor dele começa baixinha. Você vai esquentando o etanol, ó, a pressão de vapor dele vai aumentando. Olha lá, beleza. Só que, ô gente, olha que coisa curiosa. Percebe que a pressão de vapor do etanol, ela é sempre maior que a da água. A curva do etanol está sempre acima da água. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se você pegar água a 60 graus e etanol a 60 graus, a pressão de vapor do etanol é maior, não é? Tá vendo aqui, ó? Olha da água. O que isso quer dizer? Que o etanol evapora mais fácil. Isso é volátil. Para você dizer que um líquido é volátil, você tem que comparar ele com alguém. Eu não posso dizer assim, o etanol é volátil. Não, ele é mais volátil que a água. Perceba, por exemplo, que o metanol é mais volátil ainda, ó.
Compara todo mundo na mesma temperatura. Metanol a 60 graus. Etanol a 60 graus. Água a 60 graus. Quem tem mais vapor? O metanol. Tudo bem? Mano, os exercícios, eles podem te perguntar 1000 coisas. Por exemplo, o que eu posso concluir do gráfico? Que quanto maior for a pressão de vapor, maior vai ser a volatilidade. Tá bom? Agora, por que isso acontece? Por causa das interações. A molécula de água, gente, ela consegue interagir de maneira muito mais forte por conta das pontes de hidrogênio. Ao passo de que o metanol e o etanol, eles também fazem ponte de hidrogênio. Mas pensa comigo, ó. No metanol, você tem uma cadeia carbônica ligada a um OH. No etanol, você tem uma cadeia carbônica também ligada ao OH. E a água não tem cadeia carbônica. Então, quem é mais polar? É a água. Então, as interações são as mais fortes. Agora, olha só uma coisa interessante. Olha uma coisa interessante. O metanol e o etanol fazem ponte de hidrogênio. Mas o metanol evapora mais fácil. Tudo bem? O metanol evapora mais fácil. E aqui a gente vai descobrir uma outra coisa. O tamanho da cadeia está influenciando, ó. Porque veja, o etanol ele tem uma cadeia maior. O fato e não é coincidência o fato de que porque tem uma cadeia maior, ele tem mais dificuldade para evaporar. Percebe isso? Ah, mas o que isso quer dizer, Danilo? Isso quer dizer o seguinte: o tamanho da cadeia pode fazer com que a força intermolecular aumente. Uma cadeia maior, ela consegue se agarrar mais na outra molécula. Então ela vai ter mais dificuldade para evaporar. Entenderam? Isso é um outro fator que afeta o ponto de ebulição. Tá? Por quê? No caso da cadeia carbônica, qual é a interação que a cadeia carbônica faz? Não é dipolo induzido? O dipolo induzido, ele pode ficar grande, porque a cadeia é muito grande. Eu falei isso na aula de ontem, não sei se vocês lembram. Eu falei, ó, a força de dipolo induzido, ela depende muito do tamanho da molécula. Então a gente não pode falar que a força de dipolo induzido é sempre fraca. Tá? Beleza? Agora, olha o tal do disulfeto de carbono. Gente, o disulfeto de carbono, ele tem uma pressão de vapor sempre muito mais alta. Muito mais alta. Tudo bem? Por quê, Danilo? Porque ele é apolar. O disulfeto de carbono é assim, ó, gente. Essa molécula é apolar. Se essa molécula é apolar, significa que ela interage por dipolo induzido. Por dipolo induzido. Tá bom? E aí você percebe o quanto essa força... E aqui ela é uma força bem pequena, porque a molécula é pequena. Uma molécula de 3 átomos. Então, aqui a gente percebe que, de fato, é um dipolo induzido fraquinho. Então, sabe o que os exercícios costumam fazer? Eles dão o gráfico, eles dão as moléculas, só que eles pedem para vocês relacionarem. Qual molécula é a primeira curva? Qual molécula é a segunda curva? Então, você tem que ir analisando nas moléculas se ela faz ponte de hidrogênio, se ela faz ponte de hidrogênio e dipolo induzido.
Olha aqui de novo aquela história que eu falei na solubilidade. O álcool, ele faz ponte de hidrogênio e dipolo induzido. Só que o dipolo induzido numa cadeia de 2 carbonos é maior. Tá bom? Fica claro isso, gente? Podem tirar print dessa tela. Peraí que tem pergunta. Ah, peraí, tinham pedido para eu voltar aqui para tirar print, ó. Podem tirar o print dessa tela aqui que estavam pedindo, tá? Difícil, né, esse assunto? É muito conceito. Beleza. Ah, eu vou. Vocês já tiraram dessa parte aqui também, gente? Eu vou apagar isso aqui, tá? Opa, perdão. Eu vou apagar. Tá, agora eu vou olhar uma outra coisa no gráfico. O que que acontece? Imagina que eu tenha um recipiente aberto e um líquido saindo aqui. E um líquido, ó. Tem um líquido. Tá, eu sei que esse líquido ele está evaporando. Não importa qual temperatura que você esteja, o líquido ele está evaporando. Evaporar não é a mesma coisa que ferver, tá, gente? Evaporar não é a mesma coisa que ferver. Por que que não é a mesma coisa que ferver? Porque quando o líquido está fervendo, a gente percebe que ele está fervendo porque ele está levantando bolha, não é? O que que acontece para isso acontecer? Pensa assim, ó. O líquido, ele tem uma pressão de vapor. Então eu vou pegar esse líquido e vou dar um zoom aqui, ó, na superfície dele. Vamos imaginar a superfície do líquido. Líquido. O que que acontece? O líquido, ele tem naturalmente uma pressão de vapor. Esse vaporzinho aqui, ó, que está saindo. Ele está saindo com uma pressão, que é justamente o gráfico está mostrando isso. Conforme você começa a esquentar o líquido, esse vapor começa a aumentar aqui, não começa? Na superfície do líquido. Acontece o seguinte, gurizada. Existe uma coisa chamada pressão atmosférica. Não existe? Então, por exemplo, deixa eu contar para vocês um segredo. Aqui nesse copo tem água, tá bom? Por que que a água aqui não está fervendo? E aí? Por que que a água do meu copo não está fervendo? Vamos ver se alguém acerta. Você quer um copo desse? Eu já não falei para vocês passarem lá no Pense, gente? Vocês não passaram lá por quê ainda? Para pegar o copo? Tem copo, tem camiseta, tem apostila. Você tem que pedir lá. Pede, pede o copo lá. Tem copo, a camiseta, apostila, post-it, mochila. Tem camiseta. É. É igual essa daqui, ó, gente, ó. Que eu dou aula sempre com ela, ó. Pode ver. Vocês vivem no mundo da lua, né? Vai lá, vai lá, vai lá.
Vai. Ficou legal, né? Também gostei. Vai lá. Vai lá pegar. Vai lá na sexta-feira. Eu tô lá na sexta-feira e na segunda, de manhã. Se for lá, você vai me ver lá. Vai assistir uma aula lá. Às vezes tem lugar lá, de vez em quando. Se vocês quiserem ir, me avisa, tá? Fala, Dan, eu tô querendo ir tal dia lá. Vai ser bom ver vocês lá. Voltando. E eu achando que, que os caras iam responder por que, que o negócio não tá fervendo. Eu mostrei o copo, por que, que ele não tá fervendo? Eu quero copo! Vai lá, vai lá, vai lá. E aí, por que que a água não tá fervendo, caramba? Vê lá o que vocês vão responder, hein? Por que que a água não está fervendo? Sabe por que que a água não está fervendo, gente? Porque a pressão de vapor, ela não é alta o suficiente para vencer a atmosférica. Porque conforme o líquido vai esquentando, a pressão de vapor vai subindo. Só que vai chegar uma hora que a pressão de vapor é tão grande que aí começa a estourar as bolhas aqui, ó. Começa a estourar aquelas bolhas, ploc. Quando é que ocorre a tal da ebulição? Ou seja, quando é que o líquido levanta bolha, literalmente? Quando a pressão de vapor fica igual à pressão atmosférica. Enquanto isso não acontecer, o líquido não ferve. Agora presta atenção, gente. Dá uma olhada no gráfico, nessa linha aqui, ó. Adivinha que linha é essa? Tcharam! Essa é a linha da pressão atmosférica. Então, ó, acompanha comigo aqui. Olha a água. Água, estou esquentando a água. 20 graus, 40 graus, 60 graus, 80 graus, 100 graus. Quando a água chegar a 100 graus, a pressão de vapor dela se iguala à do ambiente. Ali ela ferveu. Ali ela ferveu. Tá vendo? Para você ferver a água ao nível do mar, você tem que esquentar ela a 100. Por quê? Porque quando você esquentar ela a 100 graus, as moléculas aqui vão estar tão agitadas que aí ela consegue, blum, vencer a pressão. Dá para entender o que significa evaporar e ferver? É diferente. Qualquer temperatura abaixo de 100 graus, tá saindo umas moléculas aqui, mas é evaporar. Tá? Agora, olha o etanol. O etanol, gente, ele vai esquentando, vai aumentando a pressão de vapor. Quando ele chega na pressão de vapor de 1 atm, ele ferve. Só que para o etanol, essa temperatura é 70 e poucos graus, ó. Percebe a diferença das forças moleculares aqui de novo? O líquido que tem mais dificuldade para evaporar é a água, não é? Se ele é o líquido que tem mais dificuldade para evaporar, ele vai precisar de maior temperatura para ferver também. Certo? Tá? Então, ó, o que eu posso dizer? A conclusão que a gente chega, né? Desse gráfico. Primeiro que esse assunto é difícil pra caramba, né? A gente chega à conclusão que quanto maior, mais intensas forem as forças intermoleculares, maior vai ser a temperatura de ebulição.
de ebulição. A temperatura de... olha a temperatura de ebulição desse disulfeto de carbono, gente. 40 e poucos graus, ó. 40 e poucos graus ele já está fervendo. Tá? Agora, gente, olha que interessante isso. Você já deve ter ouvido falar que a temperatura de ebulição depende do lugar onde você está fervendo, não é? Já ouviram isso? Que a temperatura de ebulição depende do lugar onde você está fervendo. Escuta, faz sentido. Sabe por quê? O lugar onde você está vai determinar a pressão do ambiente. Por exemplo, se eu estou no nível do mar, a pressão é 1 atm. Se eu estiver, por exemplo, num ambiente mais alto, a pressão diminui. Então, por exemplo, eu posso dizer que a água ferve a 100 graus, olha para cá aqui na tela, ó. Eu posso dizer que a água ferve a 100 graus se ela estiver ao nível do mar. Se eu levar a água para um ambiente mais alto, por exemplo, leva a água para cá, ó, para essa pressão, ela vai ferver numa temperatura de 90 e poucos graus, ó. Aqui. Isso depende do lugar onde ela está. Tá? Mas a gente vai discutir isso depois. Podem tirar print, gente. Olha aqui. A questão da cadeia. Ah, não, peraí, deixa eu colocar aqui antes. Ó. Gente, aqui eu tenho duas moléculas de etanol. Duas moléculas de etanol interagindo. Essa interação aqui é uma ponte de hidrogênio, ó. Tá? Desse lado aqui, eu tenho interação de dipolo induzido. Essa substância é um éter. É o éter dimetílico. Você não precisa saber do nome, tá? Eu só estou colocando para que a gente vá se acostumando. Dimetílico. Tá? Essas moléculas, gente, elas são muito parecidas em termos de tamanho. Elas têm a mesma quantidade de carbono, elas têm a mesma quantidade de hidrogênios, mas as interações são muito diferentes. Por exemplo, um é solúvel na água, o outro não é. O éter dimetílico não é solúvel na água. Ele é pouquíssimo solúvel na água. O etanol não. E o ponto de ebulição também vai ser diferente. Então, é um outro tipo de abordagem. O exercício ele pode te dar moléculas parecidas. Inclusive, eu não sei se vocês vão lembrar desse conceito. Eles são isômeros. Eles são tão parecidos que eles têm a mesma fórmula, C2H6O. Só que quando você vai ver os pontos de ebulição, por exemplo, são muito diferentes. Tá? Isso acontece por quê? Porque a estrutura da molécula faz com que ela tenha um tipo de interação. Por exemplo, por que o álcool tem ponte de hidrogênio? Por causa do OH. No éter, gente, eu não tenho OH. Ó. Ó. Isso é o éter. Esse azulzinho é o oxigênio, tá vendo? Olha a diferença de uma estrutura para outra. Tá bom? Mano, sabe onde que vocês vão estudar isso pra caramba? Vocês vão lembrar dessas aulas? Quando vocês forem estudar farmacologia. Porque quando a gente vai estudar, por exemplo, o mecanismo de ação de substâncias no organismo, muitas das substâncias,
elas fazem interações moleculares para poder interagir. Então, se o medicamento tem um grupo polar ou um medicamento tem um grupo apolar, ele vai ser absorvido em determinado órgão, mais ou menos. Tipo, é muito doido. Então, isso é um treinamento que a gente está fazendo. É você olhar para a molécula e tentar entender como é que ela vai se comportar. Então, tipo, o que que a gente já tinha visto? Moléculas apolares são hidrofóbicas, certo? Tudo bem essa frase? Moléculas apolares são hidrofóbicas. O que que a gente está descobrindo também? Que moléculas apolares tendem a ser voláteis. É isso que você tem que. Esse é o suco da aula. Quando eu olhar para uma molécula apolar, vem um pacote com ela. Olha, ela é hidrofóbica e provavelmente é volátil, por causa das interações fracas. Já as moléculas que têm hidroxila já vão para o outro lado. Tipo, puta, molécula que tem hidroxila, faz ponte de hidrogênio. Bom, então ela é hidrofílica. Se ela é hidrofílica, ok. E também deve ter ponto de ebulição mais alto. Essa é o cerne da coisa. Tá bom? Podem tirar print. Tem uma tabela agora em que a gente vai observar essa diferença do quanto a ponte de hidrogênio interfere no ponto de ebulição. Ó, aqui, ó. Deixa eu destacar para vocês observarem. Ó. Ô, gente, olha o ponto de ebulição dele, ó. E olha do álcool. Ah, ô, gente, deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui rápido, perdão. Aqui não é menos 24, tá? É mais 24. Eu vou colocar uma. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Perdão, tá? É 24 graus. 24 graus Celsius é o éter, 78,3 é o etanol, tá? Beleza? Não. Toda molécula hidrofílica faz ponte de hidrogênio? Não. Ela pode ser hidrofílica, mas ela pode fazer de polo permanente, porque ela é polar. Ela não é tão polar, tá? Não é que tenha que fazer ponte de hidrogênio. Porque, por exemplo, se isso fosse verdade, o HCl não dissolveria na água. O HCl não dissolveria na água, ele dissolve. O HBr dissolve, o HI. É claro que quando a molécula faz ponte de hidrogênio, ela vai dissolver muito mais. Muito mais, tá? Então, ó, outra pergunta. Então, quanto maior a interação, maior o ponto de ebulição. Sim, sim, tá? É isso mesmo. Ó, quer ver uma outra coisa? Ô, gente, aqui eu peguei um outro éter. Esse éter, ele é maior que esse aqui, ó. Então, agora, eu queria que vocês observassem outros dois. Compara esse cara com esse. O que está acontecendo aqui, gente? Por que que o de baixo tem ponto de ebulição maior? Os dois são pouco polares. Aqui a gente consegue perceber a história do tamanho da cadeia. A diferença entre os dois, gente, é que o éter de baixo, esse aqui, ó, ele tem uma cadeia maior. Se ele tem uma cadeia maior, ele consegue interagir com nas intermoleculares de maneira mais forte. Então, quando eu comparo, vamos colocar algumas observações aqui, ó. Observações.
comparação dos éteres. Para você lembrar, tá? Quanto maior o tamanho da cadeia, maior a intensidade da força intermolecular. E isso acaba se refletindo de novo no ponto de ebulição. Então tem um monte de coisa que vai interferindo, mas tudo sempre no mesmo sentido, que é deixar a força intermolecular mais intensa, tá? Então, quais são os fatores? O tipo de polo, né? Se é um dipolo forte ou fraco, se a molécula é muito polar ou pouco polar. O tamanho da cadeia também interfere, tá? E você pode perceber que isso vale para o álcool também, né? Pega as duas moléculas de álcool, tá? Ó, essas duas aqui, ó. Ó, o etanol e o outro aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Pode tirar print. Ó, outra tabela. Aqui, gente, vai virar uma aula de olhar a tabela, tá? A gente não vai mais anotar quase nada. Então, eu tô falando isso pelo seguinte. Fica meio atento no que eu vou falando aqui, porque talvez algumas informações você precise anotar no caderno. O que for muito importante, eu vou escrevendo aqui num rascunho do lado, tá? O que a gente vai ficar fazendo aqui pelos próximos minutinhos? A gente vai ficar olhando as moléculas e observando quais são os fatores que vão explicar essas diferenças. Então, por exemplo, quando a gente vai comparar moléculas, uma das coisas que a gente procura fazer é comparar moléculas que tenham algum tipo de semelhança. Comparar coisa muito diferente não tem muito sentido. Por exemplo, vamos dar uma olhada no pentano, massa molar 72, e no butanol. Não, mentira. É, butanol. Massa molar 74. Por que eu estou comparando esses dois? Porque eles têm moléculas de tamanhos parecidos. São moléculas que têm. Não são idênticas, óbvio. Não são idênticas, mas são moléculas que têm mais ou menos o mesmo tamanho. São moléculas que têm cadeias carbônicas, né? O pentano, ele é uma cadeia carbônica. Só que o butanol, ele tem uma cadeia carbônica, mas ele tem uma outra coisinha. Ele tem uma hidroxila. Tá. Qual é o reflexo disso? O reflexo é o seguinte: olha o ponto de ebulição do pentano. Olha o ponto de ebulição do álcool. Olha a diferença. Por que isso acontece? Por causa do tipo de interação. Olha lá. Então, para você afirmar que um dipolo induzido é fraco, você precisa comparar moléculas que sejam parecidas. Então, quando eu comparo uma molécula pequena com dipolo induzido com uma molécula do mesmo tamanho de ponte de hidrogênio, aí eu vejo quem é mesmo forte. Entendem? Beleza? Tá? Então, aqui a gente percebe nitidamente a influência da polaridade. Aqui, a influência foi a polaridade, não foi tamanho de cadeia.
Não foi tamanho de cadeia. Beleza? Vou apagar. Quer tirar print? Tá? Aí vai uma sugestão para vocês, que me veio agora, tá, gente? Me veio. Tira print disso e depois pega isso daqui a alguns 2 dias e tenta explicar o porquê que isso está acontecendo. Isso é uma forma de você ver se você entendeu os conceitos. Tá, então por que que um é tão diferente do outro? Eu sei explicar isso? Ok, tá? Beleza? Eu vou apagar ele e vou fazer outra dupla. Vou escolher outra dupla. Então, ó, aqui eu vou escrever assim, ó. Vai ficar mais tipo flashcard, tá ligado? Vocês já estudaram por flashcard, gente? Vocês já estudaram por flashcard? É muito legal. É muito legal. Ó, aqui eu tenho influência da intensidade da interação molecular. Você pode montar um flashcard com isso, ó. A foto e a resposta. Qual é a explicação? Influência da intensidade da interação. Tá? Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu não perdi ela. Dan, quanto maior a interação, maior o ponto de ebulição. Sim, acho que eu já falei dessa. Tá. Ah, não, peraí, tem uma outra. Ah, não, isso eu também já falei. Agora eu vou apagar. Vamos escolher outro. Agora eu vou escolher. Já sei. Hexano. Massa molar 86. Com pentano. Massa molar 72. Os dois fazem dipolo induzido. Só que o ponto de ebulição desse é menor que desse. Qual a explicação para isso? Tamanho da cadeia. Veja que aqui não é o tipo de força. Não é o tipo de força. O tipo de força é o mesmo. Mas você pode dizer que tem um dipolo induzido mais forte que o outro. Tem. Senão, gente, os caras tinham que evaporar na mesma temperatura. Ô, gente, olha que bizarro isso que me veio na cabeça agora. Se todos os dipolos induzidos fossem iguais, se todas as pontes de hidrogênio fossem iguais, se todos os dipolos permanentes fossem iguais, nós só teríamos 3 temperaturas de ebulição na natureza. Entendem? Então aqui a influência é tamanho da cadeia. Ó, outro flashcard. Acho que eu vou começar a montar uns flashcards. Se eu mandar para vocês, vocês fazem? Tipo, a pessoa não tá tendo tempo nem de dormir e quer montar flashcard. Podem tirar print. Ai, opa, perdão. Deixa eu pegar outro par aqui. Vamos fazer outra situação. Agora eu quero pegar. Ah, ó que legal esse aqui também. Tem um legal aqui, ó. Eu vou pegar propanona, massa molar 58 e ácido etanóico, massa molar 60. Moléculas mais ou menos do mesmo tamanho, só que
Uma faz dipolo permanente, outra faz ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. Olha a diferença também do dipolo permanente, ó, para ponte de hidrogênio, tá? Isso tem a ver com a polaridade, né? A propanona, ela pode ser chamada de polar, mas, meu, não é tanto quanto um ácido acético, que tem 2 oxigênios na estrutura. O grupo OH, gente, ele é um grupo muito polar. Sempre que a molécula tem OH, ela vai ganhar em polaridade. Então ela acaba ficando, ao mesmo tempo que ela fica mais hidrofílica, ela também acaba ficando com o ponto de ebulição mais alto. Então aqui, de novo, a influência é o tipo de interação, tá? Influência, tipo de interação, tá bom? Beleza? Acho que já deu para entender a dinâmica, né? Acho que sacamos. Além de tudo isso, então, além da polaridade, além do tamanho da cadeia, o formato da cadeia também pode interferir. Em situações onde as moléculas tenham muita semelhança, pode acontecer de uma molécula ter um formato de cadeia diferente da outra, tá? A gente vai discutir aqui na sequência. Aqui, ó. Aqui. Aqui a gente tem 2 hidrocarbonetos. Isso aqui é uma outra tabela que dá para a gente observar ela também com coisas, ó. Aqui eu tenho etano, 2 carbonos. Temperatura de ebulição menos 88 graus Celsius. Então, tipo, ele ferve a menos 88. Então, uma molécula pequena que interage por dipolo induzido. Você vê que a massa molar dele, gente, não sei se vocês lembram a massa molar da água. A massa molar da água é 18. A água é uma molécula pequena, mas a ponte de hidrogênio é tão forte que olha a diferença. Uma molécula que tem massa molar 30 acaba tendo uma temperatura de ebulição muito baixa. Aqui a gente observa o que acontece quando você põe mais carbonos na cadeia, ó. Butano. O butano já tem um ponto de ebulição de meio grau Celsius. Ainda é baixo, ok? Ainda é baixo. Mas comparado com os menos 88 do etano, né? Deu para entender o lance? Então, ó, tá aqui. O ponto de ebulição cresce com o tamanho da cadeia. Você pode também pensar que, de maneira direta, indireta, né? Conforme a cadeia vai crescendo, vai tendo mais átomos, a massa molar da molécula vai aumentando também. Então, tipo, você percebe a diferença de massa entre um e outro? Isso aconteceu porque a cadeia ficou maior, tá? Beleza? Olha esse aqui eu acho que tá acabando, viu, gente? Esse aqui são os 2 últimos slides. Olha lá, sorriam, sorriam. Já vai chamando o Uber aí. Já liga pro Uber. Ô, gente, aqui nós temos a influência da forma da cadeia. Quando a gente estuda lá na orgânica, cadeia carbônica, a gente aprende que existem compostos de cadeia normal e ramificada, né? Acho que o nome é meio autoexplicativo, né, gente? Ó, isso aqui é uma cadeia normal, normal, tá? Também é chamada de cadeia linear. Aqui eu tenho uma cadeia com ramificação, tá vendo, ó? Isso aqui é uma ramificação.
E aqui eu tenho uma cadeia com duas ramificações. Percebam que essas cadeias, elas têm o mesmo número de átomos. Elas não têm tamanho diferente. O tamanho é igual. 5, 5 e 5. Só que o jeito que os átomos estão dispostos está afetando o tipo de interação. Não o tipo. O tipo é dipolo induzido. O tipo é dipolo induzido. Tanto é verdade que todas elas têm pontos de ebulição até que baixos, ó. 36 graus Celsius, 28 e 9,5. Então, tipo, tudo bem, tá baixinho. Mas observa que a diferença é grande. Então, a ramificação, tá? O que a gente observa de regra? A regra é essa daqui, ó. O ponto de ebulição diminui de acordo com o número de ramificações. Aqui eu quero fazer um adendo. Quando é que isso tem que ser levado em consideração? Quando você estiver comparando compostos de cadeia de mesmo tamanho. Então, ó, na comparação de compostos com cadeias de mesmo tamanho. De mesmo tamanho. Tanto é que para fazer essa análise a gente pegou átomos, moléculas que tenham 5 carbonos, tá? Beleza? Essa é a regra. Por que isso acontece? Porque, como eu tinha dito para vocês, a força de dipolo induzido, ela depende da superfície de contato da molécula. Eu vou explicar para vocês melhor. Espera aí. Contato da molécula. Tira print desse slide, por favor, gente. Tira print. Deixa eu mostrar para vocês o que isso quer dizer na prática. Ó, você tem aqui, ó. Esse aqui é o pentano. Que é o primeiro da tabela aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro da tabela. Tá vendo? Aquele que tem temperatura de 36 graus Celsius. Esse aqui tem um ponto de ebulição 36 graus Celsius. O segundo aqui é o 2-metilbutano. Que tem ponto de ebulição 28. 28 graus. E o terceiro é o tal do neopentano. Que tem ponto de ebulição 9,5. Tá? Qual a explicação? Quando a cadeia é linear, ela se aproxima uma cadeia da outra, e pelo fato dela ser uma cadeia linear, ela consegue interagir numa superfície maior. À medida que a cadeia vai ficando ramificada, ó, aqui tem uma ramificação, tá vendo? Ó? Na hora que as cadeias se aproximam, essas ramificações elas não interagem. Ó, aqui não interagem com aqui, tá vendo? Então a molécula ela perde um ponto de conexão. Ao invés dela interagir numa superfície maior, ela diminui a interação. Então aquela força vai ficando menor. Se uma molécula tem mais ramificações, ó, só que para você explicar isso para o aluno tem que ver essa foto aqui. Porque essa molécula tem uma geometria, gente. Olha a geometria da molécula, mano. Tem átomo para tudo quanto é lado. Então, conforme você vai ramificando, você vai perdendo os pontos de contato.
Por isso que as cadeias mais ramificadas interagem menos, tá? Beleza? Aqui, gente, a gente está num nível de aprofundamento bem alto, tá? Bem alto. Tipo, é muita informação ao mesmo tempo jogando aqui, tá? Mas é assim, não tem outro jeito. Beleza? Perguntas. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu acho que eu consegui falar o que eu queria. Se vocês não tiverem mais nada, a gente pode